Olá para você que está ligado na programação da Rádio Web Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós vamos falar de comércio, vamos falar de relações internacional entre Brasil, especificamente Roraima também, com a Guiana, que é nossa vizinha aqui ao lado, com a Elaine Reis, que é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Guiana. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, Bia, pela Rádio Web, não é? Acompanhando, todo mundo sempre acompanhando, é importante hoje os canais de comunicação e uma oportunidade a mais para a gente falar sobre comércio exterior, comércio Brasil-Guiana. A Guiana é um país hoje que vive um momento histórico, não é? Nos últimos 5 anos, a Guiana é o país que mais cresce no mundo. E nós estamos aí pertinho, eu sempre falo, mais próximos da capital da Guiana, Georgetown, que nós estamos a 680 quilômetros, do que nós estamos da nossa próxima capital brasileira, que é Manaus, que é quase 800. Então nós somos muito próximos hoje de um país que cresce e que oferece oportunidades inúmeras para o empreendedor, para o empresário roraimense, brasileiro, mas principalmente para o roraimense, porque nós estamos aqui pertinho, não é? Vizinhos. Vizinhos. E explicando, né? Começando pelo início, para quem não conhece, para quem não sabe o que é a Câmara Brasil-Guiana, é a Câmara de Comércio, na verdade, né? Brasil-Guiana. Explica pra gente o que é e como foi criada. Olha, a Câmara de Comércio, eu sempre falo para as pessoas, em termos muito simples, ela é uma ferramenta de negócios. Ela é uma associação de empresários, então é o setor privado organizado, se mobilizando para aproveitar as oportunidades de negócio. Nós temos câmaras de comércio no mundo todo, com todos os países, não é? A Câmara de Comércio Brasil-Guiana, é interessante que muitas pessoas não sabem da existência da Câmara, mas nós vamos completar agora, Bia, em novembro, 25 anos de fundação. Então eu falo que o pai do Eduardo Ostrich, que já é finado pai dele, foi um dos fundadores da Câmara de Comércio. E eu falo que visionário, porque se você imaginar, hoje a gente vê a Guiana crescendo, é petróleo. Mas há 25 anos? Mas há 25 anos atrás, você pensar numa Câmara de Comércio onde tudo era tão difícil ainda, não é? E as pessoas já terem a visão de que realmente esse comércio iria crescer. Então, hoje nós temos aqui em Roraima a Câmara de Comércio Brasil-Venezuela, que está atuante e trabalhando. E agora a Câmara de Comércio, como eu falo, já fundada há muitos anos. Mas como a gente sabe, associações, elas têm altos e baixos. O presidente anterior era o deputado federal Remídio Monay, na época, ele que era o presidente. E no ano passado me convidou para assumir essa missão, porque passou a pandemia, as coisas desaceleraram, ele também, o negócio dele tomou meio que um outro rumo, um outro foco, e aí me convidaram para vir para essa missão de fazer esse trabalho realmente que eu falo de interlocução. A Câmara de Comércio, o que ela faz, na verdade, não é? Eu tenho hoje empresários brasileiros que olham para a Guiana e a gente recebe demandas do Brasil todo. Tem gente do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo, que fazem contato com a Câmara de Comércio e dizem, olha, a gente está vendo que tem oportunidades de negócio na Guiana. Elaine, como é que está isso? Como é que está acontecendo? Então, o que a gente faz? Qual é o setor? Eu quero trabalhar com infraestrutura, eu quero trabalhar com construção de pontes, de escolas, outro cara. Eu trabalho com petróleo no Brasil há muito tempo, como é que está funcionando, como é que está estruturado? É o cara que quer vender frutas de Roraima, é o cara que quer vender polpas para lá, carnes. As pessoas aqui olhando e dizendo, olha, eu tenho um país que está crescendo, que economicamente agora tem recursos para comprar, e nós queremos vender mercadorias e fazer comércio com eles. Então é a Câmara de Comércio que vai fazer a conversa, o network com o empresariado e as câmaras de comércio fora. A gente faz rodadas de negócio, a gente faz missões em que a gente leva empreendedores daqui que querem fazer investimentos para conhecer, para participar, para sentar na mesa realmente e conversar com empresários de lá. E eu penso que hoje a Câmara de Comércio, ela tem um papel, mas nós temos hoje em Roraima, Bia, um movimento muito bacana de várias instituições. De vários segmentos também. Vários segmentos, mas também várias instituições. Ok? Então você tem hoje o governo de Roraima trabalhando com um setor, a diretoria mesmo, o comércio exterior, correndo atrás para ajudar o empresário roraimense a vender.
Você tem a Federação da Indústria, também tem lá uma diretoria, um setor forte trabalhando. Você tem o Sebrae, que fez várias missões no ano passado, esse ano, que estão fazendo missões. As missões internacionais. Então, assim, eu falo que é uma soma. A soma hoje o que eu gosto. Eu acho assim, eu acredito que na soma das instituições, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue ajudar o empreendedor roraimense de fato fazer esse comércio. E a gente conversava até fora do ar, não é? O desafio para fazer comércio com a Guiana. Primeiro, a Guiana, para as pessoas terem uma ideia, a Guiana ela é do tamanho praticamente de Roraima. A Guiana hoje tem aproximadamente 800 mil habitantes, um pouquinho maior que nós. Ela é um estado brasileiro, mas ela é um país. E aí você tem ali um país que fala um idioma diferente do nosso. Eu falo que é um país que tem uma cultura muito diferente da nossa. A gente falava, culturalmente eles são indianos, negros, indígenas, e aí tem uma mistura de brasileiros mineradores que já estão lá há muitos anos. Você tem o chinês que vem, que hoje já mora lá, então o restante é uma mistura. Mas a grande parte, a maior parte da população guianense, ela é indiana. Aí você entra numa outra, a parte alimentação, por exemplo. Completamente, a culinária guianense é totalmente diferente da nossa. Então, pro empreendedor roraimense, que muitas vezes não tem experiência com o comércio exterior, é aquela coisa o Estado foi crescendo, foram chegando pessoas. A gente tem experiência de comércio com a Venezuela, que foi esses anos todos, todo mundo ia para lá fazer as suas comprinhas. A gente exporta muito ainda para a Venezuela. Então, nossa relação com a Venezuela, mas nós somos mais estável, né? Mais estável, e nós somos mais parecidos. Aí, aos poucos, eu falo que Roraima está num lugar privilegiado, não é? Porque está desacelerando o comércio com a Venezuela, está surgindo do outro lado uma outra porta, que é a Guiana, a entrada para o Caribe, não é? Então, a gente está realmente numa posição extremamente geograficamente falando também privilegiada. Eu falo, a gente realmente tem ali Roraima. As pessoas acham que nós estamos, como é que diz, é o fim do Brasil, nós estamos no começo, não é? Nós estamos aqui na pontinha, e realmente esse mercado que nós temos aí da Venezuela, que não tá fluindo tanto agora, mas já fizemos muitos negócios, e com certeza são ciclos que vão retornando. Então, e agora surge essa oportunidade com a Guiana. Então, a Guiana, ela realmente hoje ela está comprando muito, e nós precisamos ajudar o empresário roraimense brasileiro a aproveitar essas oportunidades. Eu mesma, eu falo que quando você sai a primeira vez do seu país, é uma mudança muito grande, não é? É um baque ali direto. É um direto. baque, porque aí eu falo para nós, principalmente aqui agora, que a Guiana, assim, é a língua, é a cultura, é a comida. Apesar que eu falo que a parte eu acho eles muito alegres. Georgetown, se você chegar na capital da Guiana, você é uma cidade muito colorida, muito, muito vibrante, muito alegre. Eu acho que a gente se parece, nisso a gente se parece. A gente tem as nossas similaridades. Mas é realmente muito diferente. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam, Ilane, mas olha, o Sebrae faz... Vou pegar o exemplo do Sebrae. O Sebrae faz muitas viagens, leva, mas às vezes, a gente acha que poderia converter mais negócios. Eu falo que cada instituição tem o seu papel no processo. Para o empresário que nunca fez comércio exterior, o Sebrae ele faz um papel importantíssimo, porque eu falo que eles organizam missões, eles literalmente seguram a mão do pequeno e médio empreendedor que nunca saiu do país para empreender. Eu, por exemplo, e talvez seja uma das razões que eu terminei na Câmara de Comércio, não é? Eu já montei empresa, morei fora do Brasil 15 anos, eu tive empresa na Inglaterra, eu tive empresa em Portugal, na Espanha, eu hoje tenho na Guiana. Eu falo, então, assim, eu já tenho uma bagagem, eu sei o que é comércio exterior. Eu já vivi em um país com uma diversidade cultural muito grande, então, assim, eu sinto que... É um aprendizado de vida que leva para a carreira também. Exatamente. Né? Eu falo, eu sou uma mulher privilegiada, entendeu? Eu trabalhei hoje, eu não trabalhei com menos de 40 nacionalidades já na minha profissão.
Então, a Inglaterra é um país muito diverso, então a gente trabalhou, a minha turma de mestrado, nós éramos 25 alunos de 24 nacionalidades. Então eu já tenho isso, e talvez isso seja hoje uma das grandes experiências que me ajuda nesse processo e nessa missão de presidir hoje a Câmara de Comércio Brasil-Guiana. O fato de eu já ter realmente essa experiência, capacidade, você aprende a se relacionar, você aprende a entender o diverso, você vai lidar com muçulmanos, hinduístas, é realmente uma cultura muito, muito diferente da nossa, não é? Então, a gente acaba se acostumando. Mas para o empreendedor que vai para lá, o pequeno e médio empresário que sai daqui, que às vezes já viajou até para fora do Brasil, mas nunca empreendeu fora. Passear de viajar é diferente de vender, de fazer comércio. Porque eu falo, olha, você vai para um país em que ele não fala o seu idioma, as leis não são as suas, o código tributário é outro. Tudo que você for fazer é diferente daquilo, que você tem praticamente que esquecer aquilo que você sabe, para você se abrir e absorver esse novo. É um novo mundo. Eu sou empresária no Brasil, mas quando eu chego na Guiana, eu tenho que entender que eu tenho um júri lá, que eu preciso de um jurídico porque as leis são diferentes, ou eu preciso de um outro contador. E aí, assim, o que acontece muitas vezes com a gente? A gente fala, mas a gente não faz isso assim no Brasil. Eu falo, meu querido, você não está no Brasil. Você está na Guiana. Então, eu não posso chegar num outro país, até porque isso, se eu começar com essa coisa que muitas vezes acontece, eu converso com muitos empresários, mas Elaine, no Brasil a gente não faz isso, por que eles não fazem? Falei, eles não vão mudar as leis deles para se ajustar a nós. Somos nós que temos que fazer esse esforço, sair dessa nossa zona de conforto, daquilo que a gente já conhece, para entrar nesse novo mundo, novos negócios, novas oportunidades, mas que trazem grandes desafios mesmo. Não é para todo mundo. No caso, agora você está começando só por cima aqui, contando rapidamente os desafios, mas eu sei que tem muito mais, e é um processo que a gente vai conversando aqui durante a entrevista, mas desde que você assumiu a Câmara de Comércio, o que já foi feito, né, aqui em Roraima, principalmente, para ampliar esse contato com a Guiana, quais as ideias que já foram colocadas em prática, o que tem sido realmente assim, visto já como resultado? Olha, eu acredito que eu já vinha de um trabalho, porque antes de estar presidindo a Câmara de Comércio, eu trabalhei com relações internacionais no governo de Roraima. Então, a gente já vinha trabalhando algumas grandes pautas. E a gente está chegando agora na reta final da implementação do Acordo de Transportes Brasil-Guiana. Um acordo parte logística mesmo, né? Logística. E é desafiador. Só isso dava um programa, Bia. Vou já falar um pouquinho. Nós temos um acordo há mais de 20 anos, o Brasil e a Guiana, e a gente trabalha há 6 anos na implementação, que é definir como é que de fato a gente vai operacionalizar esse acordo. E aí a gente participou de várias reuniões bilaterais, e aí eu venho com a minha proposta de como é que vai funcionar, depois a Guiana vem e diz, não, nós não concordamos com isso, aí vem com uma contraproposta, então são anos que a gente vem conversando, mas nós estamos, para quem trabalha realmente na parte de logística, nós estamos muito próximos agora de concluir isso, que é, por exemplo, eu sou um transportador de cargas, ok? Então, eu preciso o quê? Eu preciso aplicar na NTT para uma licença como transportador internacional. Depois que eu obter a minha licença aqui no Brasil, eu preciso homologar ela na Guiana, do governo da Guiana, e eu recebo uma licença complementar para que eu possa começar a transitar. Porque por mais estranho que pareça onde nós estamos hoje, com esse mundo digital, virtual, tudo, inteligência artificial, nós até hoje, legalmente, nós não temos um acordo efetivado entre o Brasil e a Guiana para que carros e caminhões, principalmente caminhões e ônibus, transporte de carga e passageiro, possam cruzar as fronteiras. Ir e vir sem ter que apresentar documento e muitas coisas, Tem né? que apresentar documento e mesmo assim não temos acordo. Então, o que acontece hoje? Se você notar, até hoje nós não temos um ônibus, por exemplo, com transporte de passageiros para a Guiana. Nós estamos transportando carga, mas por que nós estamos transportando? Porque o governo da Guiana flexibilizou, fez ali um arranjo para que
para autorizar os caminhões brasileiros a entrar para o país deles, porque eles estavam com muita demanda de materiais e insumos que eles estão precisando. E como o acordo não tinha sido efetivado ainda, eles flexibilizaram a legislação deles e autorizaram a gente a entrar. Porém, mas isso tem um período também, né? Tem uma data, um prazo, digamos assim. Não tinha, necessariamente. Eles flexibilizaram e deixaram a gente entrar. O que vem acontecendo? É que porque há 3 anos já existe essa flexibilização. Só que o Brasil nunca deu reciprocidade na flexibilização que eles nos deram. E recente, a gente está com fricções, com desajustes, desencontros, e a gente está no momento que todos os dias a gente está meio que assim, a gente não sabe por quanto tempo o governo da Guiana vai permitir que essa flexibilização continue. Por quê? O que eles dizem? Ilane, é injusto. Se nós flexibilizamos e os caminhões de vocês podem entrar no nosso país, é nada mais justo que vocês flexibilizem também para que os nossos caminhões possam vir buscar carga no Brasil. Em Roraima, principalmente, não é? E isso não acontece. Obviamente, eu explico sempre para eles que, assim, se a gente pensar, Bia, a Guiana, a gente falou, a Guiana é do tamanho de Roraima. Para eles fazerem uma alteração e uma flexibilização dessa, até é menos complexo do que você imaginar o Brasil. 28 estados, Distrito Federal ali, é um país gigante, é o maior país da América Latina. Então, para você fazer qualquer alteração legal e fazer uma flexibilização dessa no Brasil, não é simples como eles. Eu falo, se a flexibilização dependesse do estado de Roraima, você envolve a Assembleia, você envolve a equipe de governo e você resolve. Mas nesse caso, como é questão de fronteira internacional, é somente o Brasil, o país Brasil, que pode fazer um processo desse. Envolvendo todos os parlamentares, governantes de todos os estados do Relações país. exteriores, governo, presidente, e aí assim, acabou que nunca se fez isso, e isso está gerando agora um descontentamento muito grande do governo da Guiana, porque eles dizem que eles estão nos dando, e realmente eles estão, e a gente não está conseguindo oferecer essa reciprocidade. O Brasil vem lutando para que a gente termine a implementação do acordo, porque seria a solução definitiva para essa questão. Só que aí, como está gerando esse desajuste entre os brasileiros, os caminhoneiros brasileiros, que aí o que acontece? Os brasileiros, eu falo que nós temos, o caminhoneiro brasileiro ele é experiente, nós temos uma frota gigante de quando se fala de transporte. Então, os brasileiros hoje que entram para lá, aí eles entram, eles conseguem ser mais efetivos, eles conseguem oferecer um frete mais barato. Aí os guianenses que sempre faziam essa rota Georgetown até Letten, agora eles às vezes não conseguem carregar porque os brasileiros, os caminhoneiros entram e eles fazem um frete de retorno mais em conta. E aí agora os caminhoneiros andam conversando porque querem que o governo da Guiana retire de fato essa flexibilização e impeça que os caminhoneiros brasileiros entrem. E aí é uma construção. Então, você pergunta o que a Câmara de Comércio de fato faz. A gente vem sendo o interlocutor desse processo, apaziguando, conversando. Vamos conversar. Eu acredito muito no diálogo. Eu penso que a gente esse exemplo específico do transporte internacional, eu falo que a gente também tem que pensar que esses caminhoneiros guianenses que passaram as últimas décadas fazendo o transporte de Georgetown até Letten, em condições que às vezes uma viagem de lá para cá demorava uma semana, 10 dias, de lama, não tinha estrada, atoleiro, a gente não pode esperar que eles vão simplesmente aceitar que a gente entre lá e tome de conta do transporte, não é? Eles vão... Então é preciso... É natural o questionamento, né? É o questionamento, e aí eles vão para cima do governo, o governo diz, não, eu não vou deixar que meus caminhoneiros também sejam prejudicados. Então a gente vem conversando, eu fiz várias comunicações, reuniões com o governo da Guiana, com o consulado aqui em Boa Vista, vamos conversar, não fechem a fronteira, vamos conversar, vamos tentar fazer um processo que seja bom para todo mundo. Até porque, se eles não emitirem uma licença complementar para nenhuma empresa brasileira, a gente não vai poder fazer o transporte. A gente ainda não está completamente concluído o processo. Então, nós precisamos ter tato, ter diplomacia, eu falo... Saber comunicar mesmo, né? E isso não é fácil.
Isso não é fácil. E para eles, e aí assim, é a mudança. A Guiana, por exemplo, foi um país muito pobre por muitos e muitos anos. Eu tive o privilégio de participar de um evento em Georgetown, que foi a comemoração dos 60 anos da Universidade Federal da Guiana. E haviam somente 4 alunos que ainda estão vivos da primeira turma. E se você ouve as histórias dessas pessoas, de todos os desafios, de toda a pobreza, de toda a dificuldade que essas pessoas passaram esses anos todos, quando a Guiana ainda era um país muito pobre, com pouquíssimo acesso a pouca coisa mesmo, você pensa que realmente a gente precisa... Eles não são o Brasil, eles ainda têm realmente meio que um conceito de ilha, de que a nossa vidinha era só essa, e agora de uma hora para outra é o país que mais cresce no mundo, é muito recurso, é muita gente vindo, e existe meio que eu falo que meio que um ressentimento. É meio aquela coisa, quando nós éramos pobres, ninguém queria saber de nós. Hoje todo mundo quer conversar conosco, a Guiana virou a bola da vez. Por quê? Tipo, aí tem meio que um ressentimento às vezes. E aí, é uma barreira também. Que é mais uma barreira. Eu falo, vão se levantando. Então a gente tem que ter bastante tato no trato com eles, porque realmente, se você se colocar no lugar deles, você consegue perceber qual que é a narrativa, de por que eles estão meio que nessa defensiva, não é? Então agora aí entram os nossos caminhões gigantes, os nossos motoristas experientes, e aí eles começam a se sentir ameaçados, eles começam a sentir que a gente está ocupando um espaço que sempre foi deles. E aí eu falo, tem gente que gosta de mudança, tem outras pessoas que não gostam, que têm mais dificuldade, são mais resistentes à mudança. Obviamente que a Guiana não pode parar, porque tem um percentual da população que é mais resistente à mudança. Mas a gente tem que sempre considerar esses fatores. Então, penso que no transporte, aí eles começam. O motorista guianês, o brasileiro, ele chega aqui, aí ele não paga imposto. É a gente que paga a manutenção da estrada. Aí eles vêm aqui, tomam os nossos empregos. Então, são narrativas que eles vão colocando para dificultar o processo. E a Câmara sempre no meio, eu falo, sou meio que, eu gosto de paz, não é? Eu acredito no diálogo. Então são ações que a gente vem trabalhando para que a gente realmente, porque eu falo, sem logística a gente não tem negócios. Eu falo que os negócios eles acontecem no movimento das pessoas. Quando eu falo que eu sempre fico muito feliz quando eu vejo táxis vindo de Bonfim, guianenses fazendo turismo em Boa Vista. Se hoje a gente observar, a gente tem carros guianenses andando em Boa Vista, a gente tem vans, já as navetes deles, circulando já em Boa Vista. Então, essa integração, quando você começa a ver brasileiros indo para lá, guianenses vindo para cá, é nesse movimento, nesses encontros é que acabam acontecendo os negócios. Então, meio que esse é o papel da Câmara, de fato fazer com que esses encontros aconteçam. Para dar um exemplo, nós tivemos agora na semana passada uma reunião em Letem. Tinha lá 7 câmaras de comércio da Guiana, porque na Guiana as câmaras de comércio são muito estruturadas e cada região tem uma. Então nós sentamos com essas câmaras de comércio, porque eles têm o quê? Eles querem parceiros brasileiros. E a gente vai, na verdade, fazer rodadas de negócio durante a Expofer, em que essas câmaras lá na Guiana vão estar mobilizando empreendedores que querem fazer negócio conosco. Agora no início de novembro. Exatamente. Então a gente começou essa construção com eles semana passada em Letem. Que bacana isso. E aí, é uma novidade, viu? É uma novidade. E aí na Expofer, inclusive, vamos trabalhar consulado Brasil-Guiana, Câmara de Comércio e Sebrae. A gente vai fazer rodadas de negócio internacional durante o evento. Nossa, que tá subindo o patamar. Estamos subindo o patamar. E esse ano, boas notícias para quem ia perguntar, e a Câmara de Comércio funciona onde? A gente está de mudança, a gente estava na associação comercial, a gente agora está mudando para uma estrutura própria ao lado da CDL, ali na Juricaba. Ladinho, literalmente do ladinho a gente dá agora com uma equipe bacana já, conseguimos ter equipe. Mas tem que estruturar mesmo para funcionar, exatamente, né? E aí temos lá na equipe técnicos, bilíngues, trilíngues, temos uma das nossas consultoras que fala espanhol fluente e fala inglês fluente, então assim, jurídico,
contábil. Então, realmente, a gente, aos pouquinhos, a gente está conseguindo dar corpo a essa ferramenta que eu vejo extremamente importante e estratégica para a gente fazer esse negócio acontecer. Eu falo, a gente não pode nunca imaginar que a gente vai ter um país que mais cresce do nosso ladinho, gente, e a gente ficar de fora desse processo. A gente tem tudo a ganhar, o Estado só tem a ganhar nesse processo. Né? Exatamente. E aí eu falo, tenho uma dificuldade agora com a Venezuela, mas eu tenho uma outra oportunidade. E uma coisa muito importante, Bia, eu falo sempre, as pessoas falam, mas Elaine, a Guiana só tem 800 mil habitantes. Bacana, concordo. A Guiana só tem 800 mil habitantes. A projeção da Guiana para os próximos 10 anos é de dobrar sua população. Ela tem que fazer, no mínimo, dobrar sua população para poder conseguir girar e fazer o que o país precisa fazer acontecer. Ok? Segundo ponto extremamente importante. A Guiana é a sede do CARICOM. O Caribe, ele tem, no seu total, aproximadamente 30 milhões de habitantes. E ele tem mais 35 milhões de turistas que o Caribe recebe por ano. Então, quando eu falo sempre, quando eu vou para a Guiana, eu não estou indo para a Guiana. Eu estou indo para o CARICOM, para um mercado muito maior. Só que a porta de entrada é a Guiana. Então, é meio que o primeiro passo. Eu vou testando, eu como empreendedora, empresária, eu vou para a Guiana. Eu vou aprender a fazer negócios, eu vou me estabelecer, mas eu vou já com essa visão de que eu não vou só para com a visão de 60 milhões de pessoas que você pode conectar. De consumidores. Então, assim, é uma outra realidade. Então, a oportunidade que nós temos aqui é gigante. Uma das visões que eu sempre defendo, e a gente, até os guianenses, agora já estamos na mesma página. Eu falo sempre que o norte do Brasil, ele fica muito longe do Brasil. O Caribe fica muito mais próximo de nós. Então, no futuro, a integração do norte do Brasil com o Caribe, ele se torna uma região gigante. Eu brinco sempre que o dia que a gente tiver logística para o Caribe, o roraimense vai para a praia no Caribe, ele não vai para o Nordeste. Por quê? Porque eu estou a 2 horas de Barbados, que é uma das ilhas mais lindas do mundo, não é? Então você vai criando opções, e os custos, a gente inclusive já teve contato e conversamos com 2 empresas aéreas que têm interesse em montar esses voos Barbados-Boa Vista. Ponte aérea é outro assunto aqui também. Entendeu? Então, assim, vai abrir muito pra gente e vai nos dar outras possibilidades. A gente vai estar aqui, a gente vai fazer turismo internacional. E era isso que eu queria pontuar, porque assim, a gente fala do comércio como venda de produtos, do que se fala aqui, a princípio, na nossa conversa, de exportação mesmo ali. A gente nem chegou no porto ainda, né? Não chegamos nem no porto. Nem na construção da estrada. Na estrada, mas a gente fala só de levar essa mercadoria e trazer, enfim. Mas a gente tem o turismo, que eu acho que não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro, as pessoas estão cada vez mais desejosas de viajar, tem esse pensamento de viver experiência. O momento agora do mundo é de viver experiência, pós-pandemia principalmente. Em vez de você acumular riqueza, né? Um carro caro, uma casa milionária, as pessoas querem viver experiências e viajar. E a gente está com essa porta bem aqui do lado. Você está falando muito do turismo aqui do Caribe. Eu queria explorar isso um pouquinho mais, porque o turismo envolve não apenas uma viagem de avião, a passagem, um carro, um táxi, envolve muitas outras coisas. Como é que isso pode ser explorado também aqui pelos empresários desse setor com a Guiana? Guiana, exato. O que acontece? Nessa empresa aérea que a gente estava conversando, que é uma empresa caribenha, qual que é o projeto deles? Eles querem fazer um trabalho, trazer o europeu para a Amazônia do Brasil através de Barbados. Então, por exemplo, os voos da Europa, ao invés de eles irem para levar o turista que vem para o Brasil para ir para a Amazônia, para São Paulo, e depois ele vem para o norte, qual que é a ideia deles? É trazer o turista europeu para Barbados. Ele funcionaria como um hub, Europa toda para Barbados, e de Barbados para o norte do Brasil.
qual que é o projeto deles? Colocar um voo de Barbados, Boa Vista, Barbados, Manaus, Barbados, Belém. Então, o turista, ao invés de ele ir para o sudeste do Brasil, lá embaixo, e depois vir para cá, ele viria da Europa para o Caribe, do Caribe para o norte do Brasil, para dentro da Amazônia. Eu tô bem aqui olhando o mapa. Então, daria... Olha Barbados. Então, vai nos dar um outro leque. E realmente você tem razão, o turismo, ele é muito amplo. E eu penso que a gente precisa se preparar para isso. Porque assim, turismo, nós vamos começar a receber... Roraima está preparado para receber esses turistas todos por aqui? Não tem nem hospedagem suficiente. Tanto é que quando tem algum evento aqui em Roraima, rapidinho os hotéis superlotam. Superlotam, inflacionam os valores, porque está superlotado, não tem espaço. Então, por isso que eu falo que o norte do Brasil e o Caribe, nós vamos ser uma região. E a gente tem muita sinergia, que você fala, o turismo. A Amazônia do Brasil, turismo, o mundo todo. Gente, o mundo quer conhecer a Amazônia. O mundo quer viver a experiência da Amazônia, que você falou. Igualzinho o Caribe. O Caribe tem a área, tem as praias. Eu estive em Barbados já, Bia, e as praias são paradisíacas mesmo. Eu tô ficando com vontade de viajar aqui nesse podcast. Então, nós temos o turismo é uma sinergia que a gente tem. Agora, voltando de novo para cá, para Roraima, o Caribe, imagina, nós somos nossa matriz econômica é o setor primário. Nós trabalhamos, o Estado trabalha em cima da produção de alimentos. Então, Roraima realmente nós estamos num local privilegiado, estratégico. Nós podemos produzir alimentos não só para os residentes, como para todos esses turistas. Se a gente já imagina, hoje o que a gente produz vai para Manaus. Manaus 3 milhões e meio mais ou menos, não dá 4 milhões de habitantes ainda, não é? No Amazonas ou só em Manaus? Manaus, né? Então, nós hoje produzimos para Manaus. O que a gente não consome interno, uma grande parte vai para Manaus. Mas a gente tem esse mercado aqui do nosso lado, que a gente está falando que é gigante. E é um mercado que eu falo do mercado premium. É o mercado que paga bem. Primeiro porque é um mercado dolarizado. Mas viu? É dolarizado. E segundo, só que assim, é um produto premium. Então, eles vão pagar em dólar por um produto de boa qualidade. Então, para quem está na produção hoje, no setor primário, pensar em produzir. Nós temos ovos, nós temos carnes, nós temos o HF, que a gente chama de HF, que é hortifruti, frutas, verduras, peixe. Então, assim, a gente tem muita coisa. Então, Roraima só tem a ganhar a gente fazendo essa integração, que eu falo que é ampliando essa questão dos negócios, porque realmente nós podemos cada vez mais estruturar o nosso setor produtivo em cima desse mercado que existe. Obviamente que é assim, os Estados Unidos, todo mundo quer vender para o Caribe, já tem várias ilhas que são bastante americanizadas, não é? Porque são mercados em que os Estados Unidos realmente praticamente tudo vai para lá. Está sempre de olho muito rápido, mal começa, já está visando a própria A própria Guiana, tem supermercados na Guiana hoje, Bia, que vem cargos aéreos dos Estados Unidos com frutas e verduras frescas. Para dar um exemplo, para uma noção, as pessoas terem uma noção. Eu fui um dia desse num supermercado chamado Massey, lá em Georgetown. Uma bandeja com 3 espigas de milho verde custava R$72 quando você faz o câmbio. É um saco de milho em Roraima. Não, mais de um. Mais de um, sem dúvida. Ainda mais no período que está em alta o milho, né? Exato. Então, para a gente ter uma ideia, hoje a gente tem público, a gente tem consumidor. Então, é realmente a Câmara de Comércio. A gente tem que entrar nesse processo, porque para o empreendedor ir sozinho para lá, muitas vezes é desafiador. Eu falo, idioma, cultura e outra coisa. E isso eu falo que é experiência mesmo de vida. Quando você vai para um país estranho, as pessoas às vezes perguntam, Elaine, mas dá para confiar? Falou, gente, tem gente honesta e desonesta em todos os países. Todos. Isso não é uma exclusividade brasileira, não. Todo mundo tem. Mas o que a Câmara faz? Um dos papéis que eu vejo extremamente importantes, o empreendedor que vai conosco através da Câmara, a gente tem como gradualmente ir mostrando para essa pessoa os parceiros com quem você vai, ok, essas pessoas, porque a gente é igual Roraima. Eu falo que em Roraima, se você quer saber se a pessoa é uma pessoa confiável ou não, rapidamente a gente fica sabendo, não fica? A Guiana é a mesma coisa. Eu falo que se alguém falar, olha, a pessoa vem dizer, olha, eu estou fazendo negócios com
uma pessoa lá na Guiana. Eu falo, só me dê o nome e o nome da empresa e tal. A gente rapidamente consegue saber se é uma empresa séria, se é uma empresa que trabalha minimamente correto, se ela tem um histórico de bom pagador, de mau pagador. Existe igualzinho aqui em Roraima. Então, a gente tem como fazer. Então, o empreendedor que ele vai, através da Câmara de Comércio, ele consegue ter uma retaguarda, eu falo que nós somos meio que uma rede de proteção, porque a gente tem como validar, obviamente que a gente não vai avalizar, mas a gente pode dar um entendimento melhor pro investidor, pro empreendedor que está indo. Fora, a Guiana terras são públicas, a grande parte das terras na Guiana são públicas. Então, eu quero fazer um investimento no agro, por exemplo, na Guiana, eu não preciso comprar terras. Eu posso solicitar uma concessão para o governo da Guiana. E hoje aparece muito lá... outro formato de legislação também. Muda o formato completo. Mas aí você tem lá o guianense que tem uma área de terra já de 1.000, 2.000, 3.000 hectares e ele está buscando um parceiro. Beleza, pode ser um formato interessante. O cara já tem toda a documentação, que é uma parceria. Vamos construir o negócio. Mas obviamente que é importante para o empresário brasileiro saber quem é essa pessoa, porque para você fazer uma sociedade no seu país, todo mundo já fica, então a sociedade é um processo complexo, não é? Você não quer fazer sociedade com qualquer pessoa. Então a gente tem como realmente buscar levantar o histórico e dar meio que um direcionamento pro caminho. Eu quero abrir conta bancária, eu quero montar uma empresa, eu preciso de assessoria jurídica, do contador. Tudo, como é que funciona essa questão tributária, fitossanitária, sanitária do comércio para você poder exportar. Tudo isso, a Câmara de Comércio hoje a gente tem como auxiliar, como orientar, como acompanhar. Então é meio que eu falo que a gente também ajuda a segurar a mão do empreendedor que aí e tenta fazer o que eu não sei nem em português a palavra, chama vetting em inglês, que é meio que uma vacinação de entender com quem que essa pessoa vai fazer negócio. É como se fosse ali uma peneira. Filtro. Pronto, a peneira boa, brasileira. É uma peneira para saber, porque tem gente que você fala às vezes, eu tô fazendo, você tá trabalhando com quem? Eu tô trabalhando com uma pessoa, eu tô conversando com essa pessoa. E aí às vezes, até já aconteceu comigo, a pessoa fala, Ilane, olha, tome cuidado. Já liga um alerta, né? Então, empreendedor, eu falo, gente, porque para você pegar o seu rico dinheirinho, que você às vezes demorou uma vida inteira para juntar, e você levar para um país, dentro disso que a gente já falou, que não fala a sua língua, que não tem as suas leis, que não tem... E ainda com pessoas que você não conhece, as pessoas têm medo. É normal que as pessoas estejam inseguras, então elas querem se sentir o máximo de segurança possível. E isso é um dos grandes papéis que eu vejo hoje, que você falou de resultados. Aos poucos, a gente está conseguindo fazer esse trabalho de acompanhar, de ajudar, de orientar, de levar encaminhar para pessoas que a gente realmente sabe que vão prestar o serviço, que vão orientar, que essa pessoa vai estar realmente bem assistida nessa sua... missão nessa nova, que é um sonho, não é? Eu vou fazer comércio internacional, eu vou fazer negócios fora do meu país. E o que a gente precisa? A gente precisa de resultados. Eu falo que na Câmara de Comércio eu quero contar muitas histórias de sucesso. Porque só isso que valida. É igual negócios, os resultados. Então, a Câmara de Comércio, ela acompanhando empreendedores, essas pessoas, esses empresários tendo sucesso, é o sucesso da Câmara de Comércio. Porque só histórias de sucesso é que realmente movem as coisas, inspiram outras pessoas a também fazer o mesmo processo. Então, ou seja, ajudar a desenvolver realmente o estado inteiro, né? Exatamente. Eu faço os meus negócios, eu inclusive trabalho com agro na Guiana, já estou fazendo uma réplica do meu negócio de Rorainópolis lá. Então eu já estou envolvido na agricultura, mas a gente tem hoje vários, e temos casos de gente, inclusive que do nosso núcleo. Se você olhar a Vidraçaria União, o Tácito, história de sucesso. Nós temos hoje o pessoal do Farelo, histórias de sucesso. Nós temos Sementes Cajueiros, que foram num projeto... uma parceria mesmo brasileira guianense, que é um projeto que se chama Projeto Tacama, que é o primeiro projeto de produção de soja da Guiana. Tem um grupo brasileiro aqui de Roraima, Sementes Cajueiro,
que é parte desse processo, mas são histórias de sucesso, são exemplos de coisas, de pessoas que foram e tiveram sucessos. Então, eu penso que o nosso objetivo é que a gente tenha realmente, de fato, daqui a uns anos, muitas histórias de sucesso para contar. E com coragem, porque você tem coragem, né, Glane? Precisa. E a gente pontuou, você falou, na verdade, foi nem eu, você lembrou da estrada, né? Eu não acompanhei ultimamente como é que tá a estrada, porque ainda tem esse desafio, né? Chegar lá, a gente fala da linha aérea, de empresas aéreas investirem também em novas rotas aí, mas a estrada terrestre, né? Como é que está esse acordo, essa articulação? A estrada é assim, a gente tem hoje, vindo da capital da Guiana, de Georgetown, vindo de lá para cá, nós temos primeiro de Georgetown, na capital, até a primeira cidade que chama Linden, são 130 quilômetros mais ou menos. Essa estrada está asfaltada. Bem bonitinha. E eles estão fazendo, inclusive, um processo lá de recuperação, de ampliação. De Linden até Mabura é um outro trecho de 120 e poucos quilômetros, que é um recurso que foi, na época, inclusive, alocado pelo governo da Inglaterra. Esse é um recurso inglês que está lá e está sendo executado. Inclusive executado por uma empresa brasileira chamada Queiroz Galvão. Queiroz Galvão que está fazendo esse trecho da estrada. E depois o demais, estamos ainda, Bia, é estrada de chão realmente. Aí você tem trechos que a estrada está melhor. Durante o verão, e eu já fiz esse trajeto várias vezes, durante o verão, porque são 400 e alguns quilômetros realmente ainda de estrada de chão. Eles foram aterrando, eles estão meio que aos poucos fazendo, levantando, aterrando, melhorando, alargando. Então, assim, tá em constante trabalho, mas até agora não foi alocado o recurso para o asfaltamento desses outros 400 e poucos quilômetros que faltam. No passado, o governo da Guiana sempre esperava que houvesse alguma contrapartida do Brasil, porque, de certa maneira, eles sempre falam que os grandes privilegiados e os grandes usuários dessa estrada seremos nós. Eles não deixam de ter razão, mas não é um processo simples como isso. O que eles vêm fazendo? Eles têm muita ponte nesse trajeto. Nos últimos 5 anos, o governo da Guiana fez mais de 50 pontes. Todo esse trajeto daqui até Georgetown, a última viagem que eu fiz, que foi em março desse ano, faltava concluir 3 pontes, tirando a ponte da balsa. Tem uma balsa nesse trajeto. A balsa continua lá. Mas dessas pontes mesmo, faltavam somente 3 pontes de concreto para concluir, já estavam em execução. Então, tudo que seja ponte está feito. Agora, falta fazer realmente o asfaltamento. Em conversas com o governo da Guiana, eles sempre me dizem que todo esse asfaltamento vai estar concluído, Elaine, nos próximos 5 anos. Vai estar pronto. Pois pontes, estrada, obviamente, Bia, vai nos levar até o porto. Era esse ponto que eu queria chegar. Por que é necessário formatar, aliás, estruturar essa estrada e se chegar até esse porto? Porque é o porto que a gente volta aqui para aquele assunto anterior de conectar com todo o Caribe. Exato. E outras regiões que eu nem sei. O mundo. Vai te conectar com o mundo. Vai nos deixar 2 dias e meio do canal de Panamá. Então, a gente vai estar realmente... Roraima passa a ter a melhor logística do Brasil. E por isso, do argumento dele sempre dizer que a estrada... quem deveria custear essa estrada era o Brasil, porque quem vai utilizar de fato essa estrada somos nós, muito mais do que eles. Mas, assim, o porto demorou, até eles fizeram todo um processo de licitatório lá, e agora hoje nós já temos, são 2 empresas, 2 grupos guianenses, que hoje têm a licença, ganharam a licença para construção do porto de águas profundas. Então, hoje a gente já tem uma definição. Eles dizem também, ele falou, não, em 5 anos a gente está operando. A gente pode até estar operando já com o porto, eu acredito que realmente a gente começa a operar até 5 anos o porto, mas em capacidade realmente já melhor, eu acredito que vai demorar aí uns 7 anos a gente ter estrada e porto, realmente a coisa fluindo. Apesar que... Mas ter 7 anos passa rápido, né? Passa muito rápido. A gente às vezes fala muito tempo. Não, mas passa realmente muito rápido o tempo. E é uma construção, não é? Porque o comércio, eu falo, você não é da noite pro dia. Você vai... Um trabalho a longo prazo. É um trabalho...
E eu penso que o porto ele vai ser muito aproveitado. A gente até essa semana estava conversando que a logística do Amazonas ela está comprometida com os rios. A gente está ficando mais ou menos 75 dias sem navegação. Então, o porto de Manaus não está conseguindo receber mercadoria por causa dos níveis do rio, não é? E a tendência é que isso se agrave ano a ano, não é? Esse ano, eu acho que eu não ouvi até agora nada ainda, porque também está chovendo muito, não é? Mas tem ano que ela é linho, que aí seca tudo, né? Seca tudo. Então, no futuro, o que está se visualizando? Que no futuro, grande parte do porto, do setor da indústria do Amazonas vai ser abastecido por esse porto. Então, mas é um processo de construção. Eu falo que a gente, no futuro, estrada feita. Eu brinco sempre com as pessoas, eu falo que no futuro, daqui 5 anos, a gente vai acordar em Boa Vista e a gente vai almoçar em Georgetown, pela estrada. Tranquilamente. Regularmente, como qualquer outra viagem, entendeu? Porque a gente já tem na nossa cultura, por exemplo, às vezes, obviamente, nem todo mundo, não é? Mas eu moro em Rorainópolis, eu tenho casa lá. Então, assim, eu vou pra mim, Rorainópolis é logo aí. Às vezes, eu conheço as pessoas falam, meu Deus, Elaine, você vai pra Rorainópolis. Gente, Rorainópolis é logo ali. A gente faz muito Manaus. Se adapta. Adapta. E outra coisa, agora até essa semana estava conversando com várias pessoas, está todo mundo indo para Manaus porque os voos estão tão caros aqui em Boa Vista e tão difícil de conseguir que as pessoas vão com o carro delas para Manaus. Então, a gente já tem essa cultura. Se a gente vai de Boa Vista a Manaus, que são quase 800 quilômetros, daqui a gente é 600 e poucos quilômetros, a gente está lá. Pega um voo e está no mundo também. Entendeu? E de lá tem voos, por exemplo, diário para Miami, tem voos para Inglaterra agora 3 dias por semana já, tem voos o dia todo. E, inclusive, nossa ida para os Estados Unidos vai ser muito mais rápida e muito mais barata. E é um espaço grandes voos profissionais, Bia. Não, e aí é curto, né? Tá muito mais perto aqui dos Estados Unidos do que Brasília, São Paulo e o restante do país. E barato, e muito barato. Eu tive um amigo meu que ele falou assim, Elaine, é mais barato eu passar o final de semana nos Estados Unidos, que ele tem base lá, do que ficar em Georgetown, porque uma das coisas que a gente até nem tocou, o custo de vida de Georgetown, da capital da Guiana, hoje, está muito caro pra gente. Por quê? Porque está praticamente tudo dolarizado. Então, hoje, se você for um empreendedor e dizer, eu vou passar uma semana em Georgetown, vamos dizer que 5 dias, ele precisa de pelo menos de um orçamento, eu falo aí, e não para fazer luxo, é para você pagar hotel, e alimentação, você não vai gastar menos de $150 por dia. Eu não vou nem converter isso agora. Vai dar bem alto. Então, o custo de vida ficou caro em Georgetown, realmente. Mas em contrapartida, qual que é o benefício? Eu não sei quem está acompanhando aí, já viu, mas nós temos muitos guineenses vindo para cá, para Boa Vista. Eles falam, meu Deus, a comida de Boa Vista, vocês têm uma riqueza de comida fresca, de comida gostosa. E como é barata a comida de vocês. Ou seja, o turismo de volta aqui na culinária. O turismo para cá. O turismo gastronômico. Que exatamente. Fala. Então, assim, é muita coisa... não é só, né? Quando a gente fala de relações internacionais, dessa conexão comércio, não é só o comércio em si, não é só a venda, mas existe toda uma experiência humana mesmo envolvida por trás disso, que gera economia, que gera lucro, que gera dinheiro para o roraimense. Enfim, nesse trabalho inteiro, existe algum investimento, Elaine, do governo federal mesmo, assim, que você tem visto, esse interesse, além do estado de Roraima? Você falou que aqui o governo de Roraima está antenado, de fato, né, tem articulado, assim como outras instituições, mas a nível nacional, existe um interesse também com o estado de Roraima, fazer essa ligação com a Guiana, Brasil? Olha, a gente... Ou é um desafio também, né? É um outro desafio. Eu penso que o Brasil tem grandes problemas, não é? E talvez Roraima não seja o maior problema do Brasil. Então, assim, volta naquilo que eu falei mais cedo. Roraima, nós estamos muito longe do Brasil. Então, até chegar as nossas demandas, as nossas dores, chegar até Brasília, demora muito. E, às vezes, eu tenho a sensação que realmente as pessoas... Roraima ainda não é uma prioridade. O Brasil tem outros problemas e outras pautas que eles têm... que são dadas muito mais atenção. Obviamente que a gente, nesse acordo de transporte, a gente teve o envolvimento de relações exteriores
A NTT participou, a gente tem uma relação boa e localmente você precisa da Receita Federal, maravilhosos, muito acessíveis. Você tem a Polícia Rodoviária Federal, a própria Polícia Federal, porque são todos órgãos que são parte desse processo de gestão da fronteira, não é? Mas Brasília mesmo, a gente tem bastante dificuldade de ter respostas. O governo de Roraima recente teve com o ministro de Relações Exteriores, foram protocoladas algumas demandas e, através do senador Chico Rodrigues, ele me disse que em breve nós vamos ter uma agência, inclusive já me convidou também para participar lá em Georgetown, que teríamos uma rodada com o governo da Guiana nos próximos 45 dias. Ele acha que a gente vai ter uma agenda com o governo, mas o governo brasileiro, mesmo assim envolvido em tentar, a gente tem muito pouco contato, muito pouca resposta, na verdade, nem contato, é resposta pela mesmo. Distância geográfica também e pelas outras demandas que existem no país. Olha, eu vou compartilhar um caso que aconteceu. Nós tivemos entre essas coisas de ameaça que fecha a fronteira para os caminhões brasileiros, de a gente fazer contato e pessoas tentar fazer contato realmente com relações exteriores e ministros e Celso Amorim, e eles realmente... Pô, a gente tem coisas mais importantes para tratar. Na verdade, eles não conseguem sentir a grandiosidade e a amplitude que isso pode trazer para o Brasil ainda. Eles ainda não entenderam do quanto o norte do Brasil pode realmente ampliar. Mas aí eu falo, o próprio Brasil está numa situação todos os dias aí lutando com seus desafios, e talvez o que esteja acontecendo para nós, porque você falou, a gente vive isso no dia a dia, mas para o governo federal eles têm outras demandas e realmente que tem um peso muito grande para o país todo, que acabam não dando a devida atenção. Eu acredito que muita coisa poderia ter sido feita. Até essa semana a gente teve uma conversa com o senador Messias, que a gente tenta envolver os senadores mesmo para nos ajudar nessas questões, porque são eles que podem. E aí, assim, a gente tentando agora trazer o próprio governo da Guiana para dentro da Expofer, vamos trazer eles para mais perto, porque nós precisamos... Estreitar essas relações, né? Nós precisamos efetivar, e a gente tinha conversado com eles que a gente iria fazer um evento simbólico para a gente assinar a conclusão do acordo de transportes, mas eu estou sentindo resistência agora no momento por parte do governo da Guiana. Eles são meio que... segurando um pouquinho. Eles estão segurando... E aí a minha narrativa, a minha leitura desse processo é de que eles estão tentando proteger os motoristas de caminhões deles, não é? E o que aconteceu nesse processo? Por exemplo, o Brasil, como a gente já tem experiência, os operadores foram se organizando, foram tirando as licenças através da NTT emitindo, todo mundo fazendo a sua parte, mas o governo da Guiana... E aí são duas coisas. Primeiro que eles passaram por um ano político eleitoral. Esse ano foi eleição para a presidência. Então, em ano político, ninguém quer saber não ser de eleição. Então, nós avançamos com os nossos processos aqui no Brasil, enquanto que eles estavam lá em eleição, eles acabaram não se organizando e eles ainda estão estruturando o processo interno da emissão dessas licenças. Eu acho que por isso que eles também estão meio que travando e segurando até eles se organizarem agora para poder realmente começar a emitir as licenças complementares. Ou seja, outro trabalho. E eu volto aqui a um ponto, Elaine, porque assim, tudo isso é uma questão de educação também, né? De educar o empresário, o empreendedor brasileiro, educar as instituições sobre... como isso pode transformar o comércio, enfim, toda a vida aqui, o desenvolvimento do estado de Roraima. E aí eu pergunto de ti em relação à Câmara mesmo, falo do Sebrae, mas existe alguma articulação para preparar esses empresários, até para a gente deixar uma mensagem aqui final também aos investidores, aos empresários do estado, o que precisa se fazer para estar nessa rota, né? Capacitação, estudo, e como a Câmara trabalha com essa parte também. Assim, ontem ainda nós estávamos olhando o nosso novo espaço para onde que nós estamos nos mudando. Agora a gente já tem um auditório nesse espaço, que vai ser, eu falo, a gente precisa ajudar a preparar o empreendedor a fazer o comércio exterior.
E tem um amigo meu que sempre brinca, ele fala, Elaine, as pessoas ainda não entenderam que comércio exterior não é contrabando. Então, assim, por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas compram, elas querem vender uma coisa para Guiana, eles viram comércio, mas ela não pensa como é que ela vai fazer, qual que é a tributação, como é que funciona a parte de despacho, o que eu preciso do Ministério da Agricultura, o que eu preciso de que licença. Aí, o que acontece? O empreendedor chega lá com a mercadoria dele, lá no Bonfim, querendo vender, porque ele tem alguém que quer comprar, mas ele não se preparou para cruzar a fronteira. E aí o que acontece muitas vezes? O empreendedor acaba culpando, dizendo, não, porque o problema é a Receita Federal. O problema não sei o quê. Não, empreendedor, volte aqui. A gente precisa preparar. Então eu acredito, essa pergunta é fundamental. A gente da Câmara de Comércio, nós estamos comprometidos a começar a preparar melhor o empreendedor. O seu caminhão chegou na fronteira com a mercadoria, você tem que ter toda a documentação. Você não está atravessando uma cerca, você está atravessando uma fronteira. Então, obviamente, que você vai ter... A gente teve histórias e experiências com gado, gente que comprou gado, aí chega lá na fronteira do Bonfim, quer passar. Cadê a sua documentação do mapa? Cadê a sua... Aí depois o problema é o mapa. Não, gente, é porque você tem que pensar, antes de você fazer uma operação dessa, você tem que realmente se certificar. Tem ali com certeza uma lista de coisas. Então a Câmara de Comércio, nós vamos em 2026, nós nesse nosso novo espaço, nós vamos realmente trabalhar muito mais forte nesse processo, realmente de ajudar o empreendedor a se preparar melhor. Porque se você se preparar e se você cumprir todos os requisitos, você não vai ter problemas para atravessar a fronteira. O desafio chega quando você não... Aí eu falo, normalmente é mais fácil culpar as instituições porque você está lá... Do que se responsabilizar pela sua documentação. Elaine, são os fiscais. Não, gente. A gente volta pro brasileiro que quer dar jeitinho em tudo. Na fronteira não dá jeitinho, entendeu? Então você precisa realmente. Então o meu convite a Câmara de Comércio, o Brasil-Guiana, é uma instituição que já está aí, como eu falo, a gente vai fazer agora em novembro 25 anos, dia 28 de novembro. De formação, a gente está com uma equipe, a gente está realmente hoje engajado com as outras instituições. O que a gente não tiver para fazer, não tem problema, é o Sebrae que pode ajudar, é o Sebrae que ajuda, se é a Federação das Indústrias que pode ajudar melhor, é a Federação, se é o governo, é o governo. Porque o que importa é eu falo sempre, a gente tem muito essa coisa em Roraima, meio que uma disputa entre as instituições, e o que importa é o resultado é o comércio exterior, a integração de Roraima com a Guiana. Para mim, a integração, a estrada e o Porto de Águas Profundas viabiliza economicamente o estado de Roraima. Então isso daqui é muito maior, isso tem que, a pauta, o futuro, ele é muito maior do que uma pessoa ou uma instituição. Ele é o Estado. Então as pessoas... Envolvem todas as instituições e pessoas, empresários e investidores. E por que não contribuir se tem coisas que eu não posso fazer, mas tem uma outra pessoa que pode, uma outra instituição que pode ajudar aquele empreendedor? O importante é o resultado. Porque eu falo que ninguém quer ficar mais pobre. Você conhece alguém que quer ficar mais pobre? Não, todos nós gostamos da prosperidade, do desenvolvimento. Não é isso? Exatamente. Então, se eu posso ajudar um empresário, contribuir para que ele se desenvolva, para que ele venda mais, para que ele produza mais. Mas tem coisas que eu não sei fazer, a outra instituição é capaz de fazer. Quando o Estado cresce, todo mundo cresce. Eu sou muito estadista, eu acho que se o Estado cresce, é a minha propriedade que valoriza, é o meu negócio que está desenvolvendo, tenho novos consumidores entrando, indo, e tudo isso ajuda o Estado. Então, eu penso que Roraima só tem a ganhar, e vai ganhar muito com esse desenvolvimento. E eu quero deixar um último exemplo de uma coisa que eu falo sempre. Eu, por exemplo, eu vejo o imobiliário, o mercado imobiliário de Roraima ganhando muito com a integração. Porque se você hoje chegar em Georgetown com $500 mil, a pessoa tiver $500 mil para comprar um terreno, ela vai comprar um terreno para construir uma casa. Em Roraima, com $500 mil, a pessoa compra o terreno e a mansão. Nossa, tá muito caro então lá, hein? Então, no futuro, muitos guianenses irão morar em Boa Vista. Muitos guianenses irão ter os filhos deles. Eu já tenho amigos guianenses. Elaine, meu filho, eu quero que você me ajude a arrumar uma casa para o meu filho morar em Boa Vista, que eu quero que ele estude em Boa Vista, eu quero que ele faça faculdade em Boa Vista.
Então, esse processo, e as pessoas, tudo isso está acontecendo e muita gente não tem ciência, mas isso é um mercado. Então, eu falo, o mercado imobiliário vai ganhar muito. Por quê? Porque lá, por estar se tornando, por estar dolarizado, por estar nessa pegada muito forte, o que tem de casa ali de 5, 10 milhões de dólares para vender é imenso, então o poder aquisitivo é muito grande, mas aí vai ter um público que vai dizer, por que eu vou pagar isso se eu posso ir de carro? Eu trabalho, eu posso ir de carro, ir e vir para Boa Vista, no futuro eu tenho uma casa já em Boa Vista, meus filhos vão estudar. Estruturar-se nessa fronteira entre os dois países. Então, a integração, assim como a gente recebeu meio que forçado essa integração com os venezuelanos, hoje os venezuelanos já são parte da nossa, de Boa Vista, do Estado, não é? Então, depois de ouvir tudo isso, Elaine, sobre essa grande potência, né, que nós temos aqui no estado de Roraima, com essa fronteira Brasil-Guiana, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo, para os investidores, para os comerciantes, para os empresários, de motivação mesmo do que deve acontecer pelos próximos anos. Eu acredito que o comércio exterior, ele é desafiador, por todas as coisas que a gente, inclusive, já falou aqui hoje. Mas ele também é um novo mundo, novas oportunidades. E talvez seja o seu momento, se for o seu momento, se você sente que, olha, eu quero fazer alguma coisa nova, eu quero ampliar o meu horizonte, a sua vida não está limitada, Roraima. A sua vida hoje, você tem oportunidades de você fazer, como a gente falou, o primeiro passo para a Guiana, depois você tem todo o mercado do Caribe. E a Câmara de Comércio, mais uma vez colocar a Câmara de Comércio à disposição, dizer que a gente tem hoje uma equipe que pode, de fato, auxiliar o empreendedor, o empresário, garantir com que ele realmente possa fazer esse processo de exploração, de construção de oportunidades, de renda, de uma vida melhor para todos. E nós estamos hoje, vamos estar a partir do início agora desse próximo mês já ali do lado da CDL, na Juricaba, ali no centro mesmo, com uma equipe técnica pronta, disposta, treinada e preparada para ajudar você nesse processo. Dúvidas, teremos muitos, desafios também. Falo que não é um processo fácil, mas as oportunidades estão aí. E é preciso coragem, não é? A gente precisa ter coragem. Empreendedor, eu falo que empreender no nosso país, a pessoa já precisa de coragem. Para você fazer esse processo do comércio exterior, tem que ter um pouquinho mais, entendeu? Mas você não vai fazer sozinho, você vai fazer conosco. Então, venha conhecer o trabalho que a gente faz, venha conhecer a nossa equipe e vamos aproveitar essa oportunidade, eu falo desse privilégio da localização geográfica que o Roraima tem e com esse mundo de oportunidades para a gente explorar e colocar mais uma vez a minha equipe, eu mesma à disposição. Nós temos as redes sociais, se você quiser já conhecendo e dando uma olhada que a Câmara de Comércio faz, nosso Instagram é @Câmara de Comércio, Brasil-Guiana. Você vai encontrar, já temos muitos materiais, no momento a gente está fazendo uma grande campanha, Bia também, já um memorando de entendimento com o governo da Guiana, atraindo investidores para a agricultura da Guiana. Eles estão querendo fazer um processo de expansão e estão convidando empresários brasileiros, empreendedores brasileiros para trazer o seu know-how nesse processo, porque eu falo agroagricultura, o Brasil realmente nós temos muita tecnologia, nós temos muito conhecimento e a Guiana está lá de portas abertas esperando a gente para fazer esse processo conosco. Então é isso, muito obrigada. Eu Elaine. que agradeço imensamente e estou sempre à disposição, como você já sabe. Então é isso, conversamos agora mais uma vez, agradecer a Elaine Renz, que é presidente da Câmara Comércio Brasil-Guiana, com toda essa explanação desse trabalho que vem sendo desenvolvido e dessa potência que nós temos aqui na fronteira. Mais uma vez, obrigada. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Agradeço a tua companhia até aqui. Te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.